Boa noite, como vamos? Bom, hoje, como sempre, a gente está fazendo a nossa live às 6h30. Eu vou chamar o Nando Moretson, deixa eu esperar ele aqui entrar. Cadê? Oi, Giane, que saudade, meu amor. Samir já entrou, cadê o Nando? Nando Moretson, cadê o senhor, garoto? Tô só esperando o Nando entrar. Olá, boa noite, gente. Hoje o papo gostoso com o Samir Murad, um ator muito querido, muito competente, um cara que, nossa, temos que tirar o chapéu pra esse homem. O Nando não entra aqui, gente, não sei o que tá acontecendo com esse garoto. Quer ser dublador como começa? Antes de mais nada, você precisa fazer um curso de teatro, tem que ter DRT, e depois você faz os cursos de dublagem, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, vou te mandar um monte de nomes de pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu tenho um monte de nomes, em São Paulo também, de cursos de teatro, de dublagem, tá bem? Cadê o Nando? Ah, agora o Nando entrou. Vamos lá. Saudade, Jane. Cadê você, garoto? Tá atrasado. Tô nada, tô aqui desde o começo, Atrasado. Não me contou. Esse negócio não me contou, não. É que tem um delay horrível isso, cara. Deu aqui, Coisa. Luísa Catória começou uma live, eu cliquei lá, ficou tudo escuro, eu fiquei esperando, daqui a pouco, cadê o Nando, meu Deus, tô tomando esporro. Online, pro mundo inteiro ouvir que você tá no esporro. A mamãe entrou hoje, minha mãe. Oi! Aí, minha mãe, Luca Toira, esse monstro da moda. Mãe. É sua avó, amor. É sua avó audióloga. Fonoaudióloga, caramba! Caraca. Olha só! Para, eu já tô pegando essas manias, Nando. Para, é convivência demais. Graças a Deus, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui, ó. Isso, bebe água. Estamos juntos. É isso! Pô, Saúde, amor. Eu já te falei, né? Essa garrafinha, eu deixei a minha sem querer lá em São Paulo, que eu tava em cartaz lá, né? Aí eu tô lá na coxinha, deixei assim na coxinha, onde é que a gente geralmente deixa nossos pertences lá, e acabou a peça, eu fui embora, peguei meus pertences e fui embora. Cadê a garrafa? Ai, meu Deus. Ficou lá. E acabou. Qual, essa aqui? Acabou. É. Ah, te dou outra, amor. Deixa acabar essa quarentena e te dou outra. Com certeza, passa lá no consultório. Maravilha. Ó, minha mãe também entrou hoje, Dia das Mães. Oh, é Dia das Mães, pronto. Dia das Mães. Então vamos começar mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Catóira. Hoje temos um convidado super especial. O Samir, ele é ator, ele é autor, ele é professor, ele é dublador. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Ele já entrou aí, não? Entrou antes que você. Entrou? Rapaz, hoje... Então tá bom. Então eu volto depois. Te amo. Já te vejo. Beijo, meu amor. Até já. Delícia. Cadê agora o Samir? Peraí que eu já vou chamar o Samir agora. Vamos lá. Entra, meu querido. A casa é sua. Cadê o Samir? Aceita aí, amigo. Boa noite, gente. Tô só aguardando o Samir aceitar. Já mandei aí o convite para o Samir. Tô só esperando ele aceitar para a gente conversar. Chegou. Cheguei. Oi, amor. E aí, Luísa? Graças a Deus. Tudo bom? Pois é, Saudade. né? Tudo bem, na medida do possível, né? Dessa maluquice aí, desse bichinho sem vergonha, né? Não. Você sabe que ontem... Você sabe que ontem eu assisti um filme que eu já tinha visto, eu assisti ontem no Now, chamado Contágio. Tá com delay. O que eu posso Tá com fazer? delay? Ela falou que tá com delay. Olha, tá na com verdade delay? eu tô te ouvindo super bem. Vai indo. Então, pronto, vamos lá.
eu assisti um filme chamado Contágio, que é um filme de uns 10 anos atrás, com um bando de atores maravilhosos. E o filme é o que está acontecendo. É um vírus que começou... assista esse filme. O filme é um puta de um filme. E no finalzinho, que eu não vou te contar qual é, ele mostra exatamente como é que o vírus chegou na primeira pessoa. Um incidente que tem tudo a ver com o que a gente está falando de lavar a mão, de não sei o quê, de cuidados, de não sei... De ficar em lugar aglomerado. O filme é um filme. A única coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: eu vou chorar? Você vai chorar porque você vai ver que a gente está vivendo uma ficção científica que a gente não podia imaginar. Eu estou brincando aqui em casa, eu falo para todo mundo que eu quero só Sessão da Tarde agora. Eu quero filminho assim de amor, comédia, sabe Sessão da Tarde? Não, então não veja esse filme. Olha, semana passada eu vi 2 filmes que meu filho, inclusive, indicou. Lindos os filmes, incríveis os filmes, mas eu chorava. Tem um que é o Milagre da Cela 7, não sei se você chegou a ver. Eu vou ver hoje, eu vou assistir hoje. Você vai chorar, é lindo o filme, vale super a pena. Mas assim, eu fui dormir... Filme turco, né? Eu fui dormir chorando, acordei no dia seguinte... Ainda tá... Chorando, Mas agora eu só quero água com açúcar. Esse povo de lá, eles gostam de uma choradeira. Eles adoram uma choradeira. Na verdade, eu tô chamando as pessoas aqui para contar quem são vocês. Porque assim, é muito lindo o tempo todo a gente ver vocês todos perfeitos em cena. E eu tô querendo, na verdade, contar quem são vocês por de trás, né? Quem são vocês na coxia, né? Qual é a tua origem, como é que você trabalhou até chegar aqui. Você trabalhou pra caramba. E aí também, o momento que você me procurou como fonoaudióloga, o motivo disso, como é que foi isso tudo? Na verdade, é uma trajetória... que é uma trajetória tão linda, individual de cada um. E nesses tempos agora que a gente acende a televisão, né? Liga a televisão para ver programas, os artistas estão o tempo todo nos acalmando com coisas lindas, com trabalhos incríveis. Eu tenho só que enaltecer vocês e perguntar: quem é essa Samir Murad? Conte tudo para esse povo, amor. Pois é. Eu vou começar falando alguma coisa assim do ponto de vista de onde a gente se conheceu, né? Como eu te procurei e que foi um trabalho maravilhoso que você fez comigo, me salvou assim de um momento. Era julho, eu estava estreando em julho, que é um mês frio, né? E para quem já tem alguns princípios de alergia, num teatro que também tinha algumas questões de poeira, de cortina e tal. Estresse de estreia, eu produzindo, e aí foi aquela coisa toda aqui, ó, aqui a garrafinha até hoje, ó, guardo e faço, agora nesse momento eu nem estou fazendo porque você se vira, hein? Né? Mas você se vira, porque daqui a pouco a coisa vai voltar e você vai ter que estar com essa voz inteira, hein? A coisa volta e tem que estar, pois é, exatamente. Não, então, o trabalho que você assistiu, o Cícero, A Anarquia de um Corpo Santo, ele foi o terceiro trabalho de uma trilogia de solos meus que começaram lá no início do milênio, em 2001. E teve um solo infantil também, que ficou meio a parte disso, porque era um solo mais infantil, mas fazia parte... Quer dizer, então, na verdade, é uma tetralogia, não é uma trilogia. E assim, eu prefiro me apresentar através desse trabalho, que eu acho que vai te dar um pouco mais da identidade clara de por que a gente chegou, se conheceu. Enfim, o Cícero era uma pesquisa que eu tinha feito sobre o Padre Cícero, que era um sujeito que eu conheci, quer dizer, a história dele eu conheci quando eu tive no Cariri com o meu primeiro solo, porque esse meu primeiro solo foi uma coisa assim... que eu fiz o palco giratório do Sesc, e foi um fruto de um trabalho meu indireto de mestrado. Eu já era ator, já tinha feito várias coisas em televisão, já fazia dublagem, né? Mas eu sentia muita falta de um trabalho meu, assim, autoral, né? E aí eu fiz uma tese de mestrado, eu fui buscar a universidade que eu estava meio perdido, aí fiz um curso de mestrado na Unirio, e o meu tema de dissertação foi o Antonin Artaud, porque eu era apaixonado por todo aquele teatro anticonvencional que
que ele pregava, de uma série de ideias que lhe custaram, inclusive, a loucura na época que ele viveu. Ele é do início do século e ninguém entendeu nada. E ele já era uma pessoa, todo Sim. gênio é um pouco perturbado, né? Aconteceram alguns incidentes e ele ficou 9 anos internado. Nesse internamento, ele escreveu também muita coisa e, enfim, ele tem uma história absolutamente singular. E foi o motivo do meu mestrado, né? Ele e o Rubens Correia. Eu fiz um paralelo entre ele e o Rubens Correia, mas eu nem pensava em fazer um trabalho prático sobre o Artaud. Tanto que a minha tese foi uma tese tradicional. Aí, 2 anos depois, no início já dos anos 2000, eu chamei alguns amigos para a gente fazer um trabalho sobre Artaud, mas assim, um trabalho que fossem vários depoimentos de vários personagens que passaram pela vida dele. A Anais Nin, que era filha de um psicanalista, que era escritora, Anais Nin, né? O psiquiatra que cuidou dele, enfim, alguns personagens, e para a gente fazer depoimentos sobre o Artaud. E eu faria o Artaud e esses outros colegas fariam. E aí, o que aconteceu? A gente chegou a montar um pequeno esboço de trabalho, apresentamos em algumas instituições psiquiátricas na época, no Pedro II, na Casa das Palmeiras. Era eu e mais 2 pessoas, uma amiga e um amigo, né? E aí a gente começou a apresentar e tal, aquela coisa sem grana, aí um teve que sair para fazer não sei o quê, o outro foi fazer televisão, e aí eu fiquei sozinho. Eu falei, pô, eu não queria parar esse trabalho. E aí eu falei, bom, cara, aí eu comecei a pensar em fazer um solo. Eu nunca tinha pensado em fazer um solo. Quer dizer, foi uma ideia que nasceu mais ou menos casualmente, né? E aí, assim, eu comecei a mergulhar no universo propriamente do Artaud, que ele tinha todo um estudo sobre as artes orientais aplicadas ao teatro, né? Uma coisa que não tinha um método, mas tinha vislumbres, coisa que na época ninguém pensava. Ele trouxe o tai chi pro teatro, ele trouxe a yoga pro teatro, ele trouxe a meditação, ele fez uma série de pontes. Aí eu fui fazer tai chi, fui fazer yoga, fiquei um tempo me experimentando nisso. Até que eu fiz uma colagem de textos do Artaud e comecei a apresentar no Hospital da Lagoa, no auditório, que era, no momento, um lugar que estava tendo um projeto artístico, né? O auditório do Hospital da Lagoa. E aí eu comecei a fazer aquele trabalho e tal, e aí pintou um convite para fazer ali no Casarão Cultural dos Arcos, na Lapa, que é um lugar que não existe agora tem uma mais. outra coisa lá linda E também, aí viu? Vale a pena ir lá olhar. Lá na Lapa, agora, eles reabriram com outro nome. Pois é. Então, aí eu fiz o Artaud ali, que era um lugar que tinha muito a ver com o que eu queria falar, porque era um espaço completamente anticonvencional. Eu começava o espetáculo na rua, eu começava na rua, o personagem que estava ali, uma pipoqueira que falava, adoro essa peça. Todo dia ele vinha aqui fora, não sei o quê, e era muito engraçado. E a gente fez ali, e esse espetáculo ali, num lugar absolutamente anticonvencional, foi um divisor de águas da minha vida. Assim, a Bárbara Eleodora foi assistir, e aí a Bárbara fez uma crítica legal, e no dia seguinte, assim, a televisão estava ligando para mim, para eu dar entrevista, o Globo News, e não sei mais o que e tal. E aí eu nunca pensei que o Artaud fosse me dar era um trabalho muito cansativo, e lá eu tinha as mesmas questões era muita poeira, porque era um prédio velho, mofo, prédio de só aquele tijolo cru, né? Aquela poeira saía. Eu fiz ali uns 4 meses ali. Aí depois eu comecei a viajar. Eu fui convidado pelo Palco Giratório, pelo projeto que tinha do Palco Giratório. E aí eu comecei a viajar pelo Brasil. Fiz Ceará, fiz Paraná, fiz outros estados. Aí recebi convites também de universidades para fazer, que ele tinha esse pé também na questão da filosofia, né? Então o Artaud... Então foi um divisor de águas para mim, Luísa, entendeu? Aí fui fazer outras coisas, o Sérgio Brito me chamou para fazer, assistiu, me chamou para fazer um trabalho. E aí o Samir Murad tinha um trabalho autoral já. E eu comecei a ver que era difícil conciliar, às vezes, o que você queria fazer com o seu trabalho autoral, e às vezes com algumas demandas, a própria dublagem, que me consumia muito. Tinha dias que era assim, a questão da voz, né? Aproveitando para puxar a sardinha para a sua brasa.
Tinham dias que era, assim, era muito tenso, porque às vezes nessa época eu dublava muito mais do que eu estou dublando agora. Hebe Kirishner estava bombando, né? Bombando, e aí a gente trabalhava bastante, aí no final do dia eu ia fazer essa peça que também era um tour de force de voz, porque além de ser um espaço que não era um teatro propriamente dito, tinha essa cena de rua e tal, enfim. Foi eu chegar no limite da minha resistência vocal, da minha resistência física. Foi uma experiência maravilhosa. E aí foi isso. Aí em 2008, só em 2008, eu resolvi fazer um segundo solo. Eu fiquei esse tempo todo ainda fazendo o ator, fazendo outros trabalhos. E aí eu fiz um solo sobre o mito de Édipo. Porque todo esse trabalho ele tem um viés muito não biográfico, mas ele assim, eu me inspiro em algumas questões muito pessoais para poder falar de conteúdos que me são muito particulares, né? Então o Édipo é um mito na Fenícia, que é o atual Líbano, e eu sou filho de libanês. Então eu queria entender um pouco a história do Édipo antes do que é dito na tragédia, porque como já disseram os especialistas, quando a história do Édipo começa, tudo já aconteceu. Ele já matou o pai, ele já casou com a mãe, bababá, tudo já está feito. Tem uma peste, né, que não é o coronavírus, mas é uma peste, que tem lá em Tebas. E aí as pessoas começam a perguntar por que aquela peste está existindo. Aquilo, na verdade, era uma maldição daquele governante que estava ali, de uma certa forma, tendo ultrapassado um limite de comportamento sem saber, tendo matado o pai e tendo casado com a mãe. Né? E aí ele vai investigar essa história. Só que aí eu resolvi pesquisar a genealogia do Édipo, a família dele uma maluquice, assim, é coisa de maluco mesmo. Eu fui fazer uma pesquisa que o Junito Brandão, um mitólogo que já faleceu, o grande Junito Brandão, ele tem toda essa história do pai, do avô, do bisavô, do tataravô do Édipo. Como é que eles chegaram, como é que ele chegou até onde ele chegou. E o mito começa lá na Fenícia. Quando eu estive no Líbano, que eu tive a oportunidade de ir ao Líbano em 2004, eu fui na cidade, que é a cidade chamada Tiro, que lá se chama Sul, não tem nada a ver, né? Sul com Tiro, não tem nada a ver. Que é uma cidade que tem uma fortaleza, ela já foi dominada por romanos, por gregos, e é uma cidade onde esse mito, onde esse rei, que é o rei, e agora não vou lembrar o nome do tataravô do Édipo, o rei Agenor, traduzido para o português é Agenor, como é no original eu não sei. E aí lá a lenda começou, né? E aí vai, até chegar no Édipo, que é um garoto, que era um neném que foi destinado a morrer, porque o oráculo havia falado para o pai dele, quando o pai dele consultou o oráculo, que seria melhor ele não ter filhos, porque se ele tivesse um filho, o filho o mataria. E aí ele passa a não ter nada mais com a Jocasta. Só que a Jocasta é ávida por querer ter, porque na verdade ele gostava mais era de garoto também. Também tem isso, ele era apaixonado por um outro garoto, isso era muito comum na Grécia, né? Só que esse cara, que era pai do garoto, porque ele se apaixonou quando ele era jovem, pai do Édipo, também lançou uma maldição nele. Né? Porque esse garoto se sentiu culpado por se apaixonar por ele e se matou. Entendeu? Então, o negócio é muito mais embaixo. Exatamente. Aí é o buraco. Aí o que aconteceu? O Édipo, a Jocasta, um belo dia embebeda o marido e aí ele resolve comparecer. Né? No que ele comparece, ele engravida a Jocasta. E aí nasce o Édipo. Entendeu? E esse bebê é tirado dos braços da mãe aos 3 dias de idade e colocado ao relento por um escravo. Então, assim, por exemplo, na história original, isso não, assim, o escravo ele só aparece fazendo uma participação especial. Eu dei voz a esse escravo, eu queria dar voz a todos os personagens. Aí eu escrevi um texto que virou, inclusive, um livrinho chamado Édipo e seus duplos, porque são os duplos dele, né? A Jocasta era uma mulher que vivia rezando para conseguir ter um filho e não tinha. O Laio era um cara que não era talhado para o poder, ele estava ali meio que por acaso, por uma questão
que o pai dele já era rei, então ele tinha que ser rei, mas ele não tinha uma nova vocação para ser rei. E o Édipo, na verdade, foi tirado dos braços da mãe à força, para que a maldição não se cumprisse, e levado para ficar ao relento e morrer com os pezinhos furados. Aí depois eu descobri que isso, na época de tirar as crianças defeituosas, as crianças pobres, ou elas eram vendidas no mercado de escravos, ou elas eram realmente abandonadas para que morressem. Então a humanidade sempre teve suas questões mal resolvidas com os mais fracos, né? Quando eu vejo o nosso presidente aí apregoar que se tiver que escolher entre dar educação para o jovem e claro que ele não falou exatamente assim, ou ter que tirar essa verba de um idoso que já está à beira da morte, ele vai preferir dar para o jovem. Quer dizer, o idoso que batalhou, que contribuiu, né? Enfim, não esquece. Então, éculas sempre existiram. Então, eu fiz uma história privilegiando, aí eu boto o escravo assim, triste, indo, eu não queria fazer isso, mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quer dizer, nem meu Deus do céu, meu Deus, porque naquela época não tinha nem o Deus cristão, né? E aí me perdoa, eu não queria fazer isso. E aí faço mímica lá dele furando o pezinho e eu fazia todos os personagens também, né? Era um trabalho também muito difícil. Isso foi em 2008, o Édipo não teve assim a mesma repercussão que o Arthur teve, mas foi legal. A gente fez 4 temporadas no Rio, fizemos algumas viagens também. E esse livro, tá na gaveta, né? Assim, um trabalho que eu tenho aí. Esse livro, eu não sei se ele ainda é encontrado na internet. Eu tenho alguns exemplares que eu ainda vendo, né? O Ed, pega ali para mim, Georgina, por favor. Por favor. Eu vou mostrar para você. Se alguém quiser esse livro, por favor, entre em contato com a gente. Eu quero, inclusive, um é meu. Ali embaixo. Depois pode entrar em contato. Eu quero. Eu vendia ele, eu acho que a R$15. Quer dizer, aqui, ó, esse livrinho aqui, que foi editado pela editora Giostre, em São Paulo. Eu lancei esse e lancei também outro infanto-juvenil que eu fiz antes, que não é solo esse. E aí, ainda tem alguns exemplares, eu não sei se... Eu acho que pela internet, através da Giostre, você também pode comprar. E, modéstia à parte, o texto, ele é uma pesquisa bastante profunda e ampla sobre o mito de Édipo. E você sabe que uma coisa que você está falando, é tão lindo isso, porque vira e mexe, eu falo sobre o quanto... existem profissionais como você como modelo para essa galera nova, porque realmente para você ser um personagem tem que ter essa construção toda, né? Olha lá, a Mônica também quer. Um é meu e um é dela, você o resto você vê aí, o povo vai te chamar, você guarda o meu aí também. Depois a gente então eu acho muito legal saber, você vê o estudo todo, não é simplesmente você chegar a fazer um texto sobre o Édipo, não, você quer saber, você tem a história do tataravô do sujeito, cara. Sabe? Enfim. Como assim, muita coisa já foi escrita que nem o Arthur. Quando eu comecei a pensar em fazer minha tese sobre o Arthur, um professor lá grande, Antônio Mercado, falou: você lê francês? Eu falei: não. Ele falou: então esquece de falar sobre o Arthur. Aí ele me deu uma desanimada, mas na verdade ele queria me testar. Aí eu falei para ele: olha só, eu já arrumei um amigo meu que lê francês, e os 2 livros em francês que eu arrumei, ele vai traduzir para mim me cobrando quase nada. Posso fazer então? Tá, então faz. Aí foi assim. E o Édipo também, quer dizer, não adiantava eu entrar numa história dessa do Édipo, assim, para falar alguma coisa que, sei lá, que já tinha sido falada de alguma forma. Então, eu fui realmente... E aí, na verdade, o que eu coloco nessa questão do Édipo é um andarilho, é um artista... que eu começo ele com ele cego, que ele ficou, na verdade, ele ficou cego, porque ele fura os olhos, né? É um artista ambulante que carrega o seu carrinho e que vai contando essa história. Então, na verdade, é uma história dentro da história. Essa história que se mistura com a história do próprio ator, que é um ator que fica questionando a sorte. E assim, por que eu? Que é a grande pergunta do Édipo, né? Por que isso aconteceu comigo? Aí depois... Aí em 2017, você vê, 9 anos depois, eu fiz um outro solo sobre o cachorro. Por quê? Porque eu descobri que eu sou cachorro no horóscopo chinês, né? E aí eu queria também fazer... O cachorro sempre me atraiu, porque eu sempre me interessei pela questão da genealogia, e eu sabia que o lobo era o ascendente do cão,
mas eu nunca tinha. Falei, como é que o lobo virou cão? Como é que essa história aconteceu, né? E aí eu fui pesquisar isso também. Né? Pesquisar o que restou do lobo no cachorro e por que o lobo virou cachorro, né? E aí eu escrevi um texto que, na verdade, é um que também virou um livrinho. Me dá uma ali pra mim. Que delícia! Que virou um livrinho também, esse até ilustrado. Que legal! Uhum. Tá vendo? Que na verdade ele é um infantil, mas que não ele é tão um infantil, né? assim, meio adultil, na verdade. Que se chama O Cão que Sonhava Lobos. Fantástico isso. Que foi um... O Cão que Sonhava Lobos. E aí eu aproveitei para contar essa história de como é que o lobo, através de um processo de domesticação e de uma seleção natural e artificial feita pelos homens que adestravam esses lobos, né? Foi selecionando e ao longo de 20 mil anos, tanto que assim existem registros de cães acompanhando o homem há 20 mil anos. E de lobo existem há 3 milhões de anos. Então o lobo é muito mais antigo. Que fantástico. Né? Então, assim, teve uma parte dos lobos que ficou selvagem, que são esses lobos que a gente vê hoje aí. E tem uma parte do lobo mais espertinho, que quis se dar bem, que resolveu ficar perto do homem, para poder saber que ali ele teria o lixinho lá, que ele poderia... E, ao mesmo tempo, ele oferecia defesa. Ele oferecia o latido como uma forma de alerta para outros animais, para outros homens que poderiam invadir o acampamento de noite... Né? E aí eu boto isso tudo na boca de um personagem chamado Lobobão, que é um cão andarilho também, né? Que perdeu sua identidade porque ele foi expulso de casa por ter salvado um lobo ferido. Aí o patrão, você está salvando um lobo, muito feio, pá, e expulsou o cachorrinho. E ele vai pra rua, entra numa crise de identidade e começa a ter sonhos. Nesses sonhos, ele vislumbra esse cão, que na verdade é um cão intergaláctico, que vem de outro planeta, que aí eu fui pesquisar a constelação do cão maior, que tem toda uma teoria. Muito legal. Uma coisa maluca, bem doida. Tá tudo livre. Eu preciso dessas coisas, preciso conhecer essas coisas. E Cícero eu amei, né? E Cícero foi íntimo, agora o resto realmente eu não conhecia. Chegamos ao Cícero, finalmente. Aí, isso foi em 2017, eu já estava pensando, na verdade, o Cícero era para ter sido feito antes do cão. Mas aí, quando eu pleiteei o teatro, eu ganhei o teatro para fazer o cão, não ganhei o teatro para fazer. E aí, o Cícero eu empurrei um pouco mais com a barriga, que aí é um terceiro solo, que eu já falo, como eu falei, eu conheci a história do Cícero quando eu tive em 2003, lá no Ceará, no Cariri, com o Arthur. Fazendo o Arthur, para acabar de ver esse conjugamento de Arthur. E eu cheguei em Juazeiro, coincidentemente, no dia da festa em homenagem a Padre Cícero. A gente chegava de van, né? Aí chegava de dia, aquele dia não fazia nada, fazia reconhecimento do teatro, no dia seguinte tinha uma oficina, aí depois tinha o espetáculo. E aí eu cheguei num domingo, aquela cidade lotada, entrada, tudo engarrafado, não sei o quê. Eu falei, cara, aí eu descobri que era o dia da festa do Padre Cícero. Uma loucura. E achei isso uma puta coincidência. Coincidências assim, não existem. Eu sei que na época não existe. Aí eu vi aqueles repentistas e tal. E eu sei que eu tinha uma namorada na época. Eu peguei o orelhão, comecei a recitar um repente. Falei, não sei o quê. Comecei a falar com sotaque nordestino arretado. Comecei a dizer um monte de verso pra ela, meio que rimando. Falei, gente, fui tomado pelo espírito de Juazeiro do Norte, né? E aí ficou essa ideia, aí eu fiquei querendo pesquisar e tal, e aí me surgiu muito essa questão desse momento que a gente está vivendo, onde religião e política, né, brigam, se conjugam em função de interesses maiores, às vezes não tão bons, né? E aí eu peguei o Cícero e comecei a pesquisar a vida dele, que também é muito polêmica. Porque tem aquela história do milagre da Beata, que é o tal do milagre, que alçou ele à condição de ser o que ele foi, e que, na verdade, sem aquela Beata, ele não teria sido. Ele teria sido, no máximo, um padre que teria feito teria alguma repercussão ali, mas ele virou o Padre Cícero em função da Beata de Araújo, que foi a pessoa que
fez com que o milagre acontecesse. E o espetáculo que você viu, eu usei um pouco do butô, que também é uma coisa namorada pelo Arthur, dança-teatro japonesa que fala muito da morte, né? O trabalho, depois que você viu, ele ainda amadureceu, ainda teve coisas mais, que eu acho que ele ficou até mais interessante. Vai crescendo, né? Mas ali, assim, já dava para ver uma coisa muito... Vai crescendo, já dava para ver uma coisa que tinha um trabalho corporal, né? Que era muito voltado para essa coisa da morte mesmo, da coisa... tinha todos os personagens, cada um tinha uma energia, mas o Cícero, eu coloquei ele no umbral, como se ele fosse quase que uma entidade já pairando depois da morte e relembrando a sua vida e tentando falar, porra, o que, que aconteceu? Um pouco parecido com Édipo, né? O que, que aconteceu comigo para que eu chegasse onde eu cheguei? Para que, que o destino fizesse o que fez comigo. Então eu fiz uma pesquisa também bastante ampla assim, sobre o que aconteceu com o Cícero. Ele, de fato, teve um problema digestivo sério, ele não conseguia, o intestino dele estava assim, tão moderno na época. Então toda aquela dor, aquele sofrimento que ele teve e que eu mostro em alguns momentos da peça foi real. Né? Não foi nada assim imaginado da minha cabeça. Eu faço questão de ter o lastro do real, porque senão foge, né? Pode ser qualquer coisa, né? E aí, assim, a gente fez 3 temporadinhas aqui, você assistiu a primeira. Depois foram em 2 lugares mais intimistas, então a coisa da voz até eu pude brincar mais, com um tom um pouco mais intimista também. A gente já estava com convite agora para ir para Fortaleza, aí eu comecei a fazer a novela da Record. Quer dizer, gravei pouco, porque na verdade com essa coisa toda eles estavam querendo empurrar outras cenas antes, e aí quando ia começar mais forte o meu núcleo, pum, pindou essa pandemia. E aí que rescindiram com todo mundo, para não ficar também com um monte de ator sem fazer nada, né? Devem voltar, e quando tudo isso voltar ao normal. E aí eu tive uma viagem que eu tive que adiar para o Ceará, já com o Cícero, que a gente ia fazer lá. Eu acho que também não chegou a acontecer, e a gente está tentando jogar tudo para o segundo semestre. Eu devo tentar fazer em São Paulo. Mas você vai continuar, né? então... A ideia é continuar com o Cícero mesmo com a novela? Eu vou tentar conciliar. A novela é um contrato pequeno. Na verdade, são fases da época da Bíblia, então eu devo ficar contratado mais uns 2 meses. Nesses 2 meses eu não posso, evidentemente, viajar. É uma condição que a televisão coloca para você estar ali à disposição, porque aquelas coisas, né? O roteiro sempre muda e tal. Mas, passando isso, a gente vai tentar. Eu continuo, tem um produtor que está colocando os editais, a gente está batalhando aí. É maravilhoso. Realmente é um trabalho lindo. Eu lembro que, assim, quando você me procurou, eu fiquei muito feliz, né? Porque você é uma pessoa que é muito conhecida nas artes, como uma pessoa... Não, nem sei se eu sou tão conhecida assim, não, quando a gente fala em determinadas pessoas, né? São pessoas que são ícones. Você é, Samir, uma pessoa que todo mundo tem, assim, vamos tirar o chapéu para esse cara, entendeu? Porque é um cara que estuda, que corre atrás e é um super ator. Na área de dublagem também você é muito respeitado. Muito obrigado. Então, a hora que você bateu na minha porta, dá aquela sensação assim, de responsabilidade, né? Ah, caraca, Samir Murad, faz o que com isso agora? Que isso? Faz o que agora? Dá uma garrafa. Dá uma garrafa pra ele ficar bonzinho. Dá uma garrafa aí, manda ele embora. Foi muito legal trabalhar contigo. Não, você foi. Olha, os seus exercícios, assim, literalmente me salvaram. Porque o Cícero, ele era particularmente difícil, porque tinha umas músicas que eram para ser cantadas a capela. E, paralelamente ao trabalho que eu estava fazendo com você, eu já tinha o Breno Pizzorno, que é o meu... Estava fazendo o meu professor de canto, né? Que agora a gente tudo parou. Mas, assim, eu falei, o Breno, eu queria fazer esse trabalho muito seco, cara. Você acha que essas músicas dá para cantar a capela? Ele falou, elas são para você cantar a capela. Porque tinha uma levada meio nordestina e meio árabe, né? Porque eu brinquei um pouco nessa coisa da paisagem desértica. Eu tentei traçar um paralelo entre o sertanejo e o beduíno, porque para mim eles são muito parecidos, aquela coisa da lei, do sangue olho por olho, dente por dente, né? Matou, tem que morrer, não sei o quê. E muito parecido com o Nordeste. Tanto que o Nordeste tem muita gente de descendência árabe também. E aí, essas músicas tinham uma levada
difícil, e eram 4 músicas diferentes. E aí falei, cara, além de falar pra cacete, eu tinha que cantar, e também não, né, não vou cantar de qualquer jeito, e não era um cantar nada a ver com musical, Sim. Era uma coisa... Alá, minha janela, quanta história nela eu tive pra contar. Dali falei da coisa eu precisava levar. Alá. Haja resistência, então era um né? trabalho assim que haja resistência. Então assim, os seus exercícios na época lá do Planetário, quando você me assistiu, eu fazia todo dia, eu levava a garrafinha pro camarim. Você chegou bem assustado no consultório, porque você já estava para estrear e você estava rouco, né? Você estava rouco, quando você me ligou. Eu falei, tadinho. E aí a gente, realmente, eu te dei pelo telefone, acho que foi uma sexta-feira à noite. Falei, ó, faz isso no final de semana e segunda-feira vai lá pro consultório. E você foi bonitinho, obediente. E quando eu assisti, claro. Eu fiquei num orgulho. Eu falei, graças a Deus essa voz voltou, que esse homem conseguiu dar conta de tudo. Graças a Deus. Você viu na estreia, né? Você viu na estreia. Você viu na estreia, que é um dia particularmente eu acho importante. tenso. Mas não, graças a Deus. Eu conseguir ver vocês normalmente na estreia, porque como a estreia pode tudo. E é nesse momento que, de repente, algumas coisas podem falhar, e aí eu ponho o dedo e falo, olha só, se você fizer de repente assim, ou então, enfim. E eu lembro que você teve o cuidado de colocar água na metade né, que você falava, Luísa, você é louca, não dá pra colocar água em Cícero, não dá. E você colocou, né? Você falou, eu coloquei. Não, eu acho que eu acho que foi o seu conselho, embora eu tivesse resistido inicialmente, ele só me reforçou que não tinha como não ter. Até porque tinha por mais que o meu querido iluminador, o Russinho, que colocou uma fumaça que era absolutamente atópica, né? Por mais que fosse atópica, com a quantidade de texto que eu falava, com a respiração que eu tinha que ter para aguentar o trabalho corporal, aquela fumaça, às vezes, ela te secava. Não tinha jeito. Então, se não fosse aquela água... Teve um dia que eu, lá pelo meio da peça, não sei o que estava... Eu parei a peça, falei, gente, dá licença, eu vou beber mais um gole d'água. E aí foi muito engraçado. Isso só aconteceu um dia. E aí eu voltei, o pessoal riu e tal, eu retomei de onde eu estava. Mas, de um modo geral, deu para aguentar ali 1h15, que era o que o espetáculo levava. Mas aquele gole de água foi fundamental. Respirar. E que era o momento que eu explicava como é que eu cheguei no Cícero, né? Que era que foi uma ideia do diretor, do Daniel Dias da Silva, que foi uma ideia genial. Ele falou, Samir, bota no papel como é que você... Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou em Juazeiro? Eu falei, Daniel, mas porra, é um monte de... Eu falei, bota essas imagens no papel. E aí o Daniel foi um grande diretor, porque ele conseguiu ter... Ele é maravilhoso. O Daniel é uma pessoa, assim, muito especial, porque a questão do trabalho autoral é muito delicado, porque você já tem, assim, mais ou menos na sua... Não é mais ou menos, mas você já tem uma ideia do que você está querendo fazer, coisas que você quer mostrar, coisas que você precisa fazer até para você vivenciar como experiência de ator. E ele teve uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma lucidez para me dizer, olha, é isso aqui é o que você quer fazer, mas faz aqui um pouquinho desse jeito para você aliviar. E essa cena entrou meio assim. Eu resisti, falei, a gente vai colocar uma cena explicando, eu sempre meio reativo no início. Ele falou, não, sente só. Aí, pois você viu que no final das contas você abriu mão para ele e para mim no mesmo momento da peça, né? Bonitinho. Você, no mesmo momento da peça, ou seja, você abriu mão de falar um negócio e ao mesmo tempo beber água no mesmo momento. Você arranjou um espaço ali. Agora eu posso tudo. As duas coisas, exatamente. O Daniel Amor, quem estava falando agora há pouco aqui, que falou que foi ver Cícero, é um cara que é o Saulo Cisnando, que é um diretor também, dramaturgo lá de Belém, que amou, e ele trabalhou com o Dani, ele dirigiu o Dani numa peça na mesma época, né, que eu não me lembro agora, é o menino, se ele estiver por aí ele vai dizer, mas inclusive ele ganhou o prêmio. O infantil. Um infantil, que ganhou alguns prêmios, eu acabei não vendo. Mas exatamente, era um diretor de Belém. Era na mesma época. Ele acabou de passar aí e falou que adorou, ele foi ver Cícero. Mas eu lembro que você não conseguiu ir, porque exatamente na época eu lembro que o Dani saía correndo de um para o outro, né? Foi uma loucura.
eu não tinha como ter uma. Não tem vida, né, Eu amigo? tinha que Não ficar tem em vida. casa, Não tem deitado, vida. não tem vida. Não, é por isso que eu tô falando, assim, esse tipo de trabalho, eu não acho assim, por exemplo, quando você fala modelo, eu acho que, Luísa, eu acho que é uma coisa que eu faço muito porque eu gosto de fazer. Não sei até quando também que eu vou aguentar fazer. Eu gosto, Sim. adoro fazer televisão, E faz adoro bem. fazer televisão, adoro fazer todos os. Adoro, sabe, adoro chegar num estúdio para aquela coisa que, né, adoro o veículo em si, eu acho maravilhoso, porque é Outra uma pegada, né? outra, né, você não tem nada a ver, é o oposto do que você faz. Eu só acho que quem desenvolve um trabalho autoral acaba se conhecendo mais como Aham, autor, como aham. ator, né? Como você acaba dominando mais os seus instrumentos. Então você sabe que se você pode ir no 7, aqui na televisão, se você for no 3, tá bom. Entendeu? E claro, e é o dia a Com dia do certeza. veículo que também vai te dando a Com manha da certeza. coisa, né? Mas. Por que eu falei Bom, isso? Até enfim, é porque a gente não esqueci. para de falar. Não, pois é, não, eu lembrei, só para eu fechar essa ideia. Não, de que eu acho que esse trabalho para mim é Sim, uma sim. religião, é a minha religião. Buscar a genealogia do Édipo, É buscar a fantástico genealogia isso. do cão, buscar a genealogia dessa figura religiosa que é o Cícero, o Arthur, que foi um ser louco, iluminado, né? Que pulou o muro, coitado, né? Enfim, e foi vítima de um Sim, sistema também. Essas figuras, elas me atraem, mas eu acho que você pode fazer um sim. outro teatro, você pode fazer um teatro que não tenha isso, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que quando você fala que eu sou uma Não, mas referência, eu fico muito feliz, fico muito, você não tem realmente, preguiça. não fico envaidecido, Mas não, é porque, fico na verdade, feliz. é Fico feliz reconhecer, porque sabe? Não é, eu acho que é isso, é reconhecer o teu trabalho, né? Quando você traz um papel de fato no palco, é porque você já estudou muito, você já pensou muito, e cada movimento é pensado. E você transmite isso. Em Cícero, eu fiquei várias vezes, você fica meio que sem ar, porque você vê realmente você sente aquela dor dele, aquela, enfim, as emoções de Cícero. É incrível o teu trabalho, Samir. Realmente gosto muito, eu fiquei envaidecida. que bom. Se eu fizer de novo. Ah, que bom. A recíproca é verdadeira. Se eu Com fizer de novo, eu certeza, quero que vou você com vá assistir. certeza. Eu De quero novo. ir. Não, e quando a gente fez lá no Castelinho, eu fiz uma segunda temporada. Sim, Estava muito difícil conseguir teatro e a gente recebeu um convite do Castelinho para fazer, que é um espaço que o Daniel falou: Samir, eu acho que aqui não vai dar para colocar aquele tapetão. Não, eu falei: Daniel, a gente dá um jeito. aqui E ele vai. mesmo arrumou um Ele jeito, é. que o Daniel é assim também. Ele acho que não vai dar aqui, não sei o quê. E aí aquela cena, por exemplo, que eu ia para trás do pano e que ficava pulando e aparecia a sombra dele, né? Que foi uma coisa descoberta Que por legal. acaso também. Tinha um refletor que estava jogado lá, acendeu o rocinho, botou, falou: Gostei. peraí, Samir, fica aí, faz. Gostei. Falei: cara, né? Para mim era a cena mais Barato. icônica da peça. Aí lá no Castelinho a gente usou a varanda, a gente abriu a porta, então. E lá, assim, a porta estava emperrada, aquela porta não era aberta há não sei quantos mil anos. A gente teve que Fantástico. levar uma. Aí ficou, não, vamos chamar a prefeitura, porque o Castelinho é da prefeitura. Prefeitura. Aí nunca ia, aí os caras foram lá, ficaram de voltar, não vou. Eu tive que levar uma Arrumar pessoa aquilo. que abriu lá, arrastou a porta. Aí eu fazia essa cena do lado de fora Cara, da que varanda, eu fantástico. saí. E no Castelinho era muito mais intimista, porque a plateia ficava colada, é uma sala muito menor do que o Planetário, né? A plateia ficava coladinha, assim, aí dava para brincar, Que assim, com. barato. Quer dizer, você falei isso É. porque você falou que você se Imagino, sentiu também, imagino né? que Tomada e lá tal. como é que é o nome daquele espaço do planetário? Maria Clara Machado, que Maria eu Clara sempre Machado. confundo. Maria, é É Planetária, é Maria incrível, Clara mas Machado. realmente você fica um pouco mais afastado. E mesmo assim, foi um espetáculo que realmente toca. Imagina quando é pequenininho, agarradinho, né? Enfim, Era pequenininho. Eu tive que diminuir algumas coisas até para não muito ficar over, né? também Aham. Mas e explodindo, agora, né? qual vai Muito ser teu over, projeto? Agora a gente tem exatamente. 5 minutinhos, eu queria que você me contasse. Fora essa coisa da televisão e de Cícero, você vai continuar dublando? Como é que tá a tua vida profissional? Não, assim, Luísa, por exemplo, eu aproveitei essa quarentena para esvaziar Aham, a gaveta. Então eu estou pegando assim poesias que eu escrevi quando eu tinha 25 anos, poesias que eu escrevi há 5 anos atrás, músicas que eu também compunha, que eu escrevi quando eu era adolescente. Fiz uma limpeza e isso vai ser fruto fantástico. de uma vai virar uma Tá, publicação
que eu vou fazer com uma amiga minha que mora na Itália, que está aproveitando essa quarentena radical que eles lá eles não podem sair de maneira alguma, né? Ela está me ajudando a organizar esses escritos para publicar esse livro chamado O Retorno de Netuno, que é um retorno utópico, porque o Netuno, eu trabalhei, já mexi com astrologia, tenho um pouco de astrologia no meu trabalho. O retorno de Netuno, o retorno de Saturno, é quando você faz 28 anos, 30 anos, que aí o Saturno vem fazer uma colheita para saber, e aí, como é que você fez nesses 30 anos? Então, tem o retorno de Urano, que é aos 40 anos, que é aquela famosa crise dos 40. Para você ter o retorno de Netuno, você teria que viver pelo menos 120 anos. Então você não tem um retorno de Netuno, porque o Netuno fica muito tempo em cada signo. Então esse retorno de Netuno, na verdade, para mim, como eu sou regido por Netuno, eu sou de peixes, né? Para mim foi esse retornar a essas poesias, a esse meu lado poeta, esse meu lado contista, que ficou na gaveta e que eu estou tirando agora sob a égide netuniana. Então os meus projetos são levar esse livro para frente, lançar, né, tentar fazer o Cícero. Tem um outro texto que eu estou escrevendo também sobre o meu pai, que possivelmente será um solo também, contando um pouco a história da vinda dele para o Brasil, toda essa questão do imigrante, né, que atravessa o mar em busca de uma vida melhor. Enfim, possivelmente deve virar um solo, mas eu pretendo fazer o Cícero esse ano ainda. Tem um projeto que o Zeca Ligiero, que é um diretor, professor da escola da Unirio, me chamou para fazer também, sobre um personagem, um sujeito de Uberlândia que ele conheceu, que ajudou ele a fazer luz, e que esse cara, ele sem querer, entrou para a luta armada nos anos da ditadura, por acaso. E ele foi confundido com um militante lá famoso e foi torturado, e teve que fugir, e não sei o quê, e roubava banco para participar desses... Na época, né, tinha esses aparelhos, né? Esses aparelhos comunistas, enfim. E aí o Zeca tem um projeto sobre isso. Tudo isso ficou meio agora parado, mas a gente deve retomar. Tem essa novela... A dublagem é uma coisa que tá um pouco assim, em função disso tudo que eu estou fazendo também. Né? Eu ainda, talvez, esse ano, se eu fizer uma temporada de São Paulo, talvez eu estique um pouco lá, até para também tentar dublar alguma coisa lá, não sei. Vamos você ver, me avisa quando você for para São Paulo, que São Paulo para mim é fácil de ir. Tem meu filho mais velho lá. Meu filho mais velho. Não, eu vou te avisar, não, eu vou te então tá intimar. Pronto, já tá aceito. Deixa eu te falar uma coisa que a gente está tomando bronca aqui. A Mônica está aqui falando para você falar sobre o livro do Lira Neto, sobre o Cícero. E, Mônica, na verdade, você desculpa ele não estar interagindo, porque como eu fico perguntando as coisas para ele, ele fala que nem louco, a gente tem realmente mais 2 minutinhos para falar. Mas eu também, se você calar a boca, sou eu que falo. Então, eu não te dou chance. Então, na verdade, me perdoa. Então, o livro do Lira Neto, eu acho que eu li, foi a minha fonte de referência principal. Esse livro do Lira Neto que ela falou. E esse aqui é o livro... Eu queria mostrar o livrinho do Cícero que você tem, né? O do Cícero você tem, não tem? Tenho, inclusive eu peguei 2, eu comprei 2 e dei um pro papai. Porque, ai, que máximo. Isso é uma gracinha, gente. Esse trabalho é lindo, eu tenho um carinho especial. Isso aqui, essa ideia da xilogravura foi do Daniel. Foi do Daniel e eu encontrei um artista maravilhoso chamado Redson Pereira, que é um carioca que mora em São Paulo, que realizou essa arte aqui com os motivos do Cariri, né? Mas, amor, eu tenho só que te agradecer um monte por ter gasto esse tempo comigo. Imagina, olha, obrigado. Eu adoro falar do meu trabalho. Eu adoro ouvir, porque realmente você é inspiração, eu já falei isso pra você é inspiração para tanta gente, que eu acho que as pessoas precisavam conhecer um pouquinho do teu trabalho. Isso vai esse videozinho vai pro YouTube e aí a gente divulga também, tá? Então é importante as pessoas conhecerem quem é você e, assim, agradecer por eu ter sido a escolhida para ser sua fonoaudióloga, foi, assim, um presente. Conhecer você para mim um presente. Imagina, você é um presente eterno na minha vida. Não mas eu gosto. Eu sou desse jeito mesmo. A gente se abraça, a gente se beija. Quando a gente está longe, a gente fala bem um do outro. Isso é importante também. Exatamente. Mas muito isso obrigada. mesmo. Queria te agradecer do fundo do coração pela oportunidade.
Agradecer a todos aí que me aguentaram ouvir falar compulsivamente. É muita coisa. Porque é muita coisa, né? Só dos solos É a muita vida, coisa. né, amor? Então, É a sua vida, eu acho que é isso. Os seus Bom, livrinhos você estão sabe que... aqui. Os livros estão guarda pra aqui, mim assim aí que eu quero, tá? Tá guardado. Quem quiser também pode mandar via Na você verdade, aí, que eu como é que dou um tá jeito o de seu entregar. Instagram, Samir? Só para as pessoas entrarem em contato. Nando, 14. põe aí. 14 Nando, meu produtor, algarismo. é o ator que está produzindo. Ele vai colocar. Sim. Manda um beijão pra ele. Maravilhoso. Ele foi super paciente. Eu falei pra ele, ó, não sei Ele vai entrar nesse escutando negócio de tudo. live. É a primeira que eu tô fazendo. Ele falou, não, Esse menino é fantástico, amor. Quer Falou, produção foi boa? É maravilhoso. Nando Manda um beijo. Moredson. Esse menino é tudo na vida. Maravilhoso. Eu falo assim, quando vem, ele vai vir agora, ele apresenta as duas próximas pessoas. Eu não sei quem são normalmente, porque eu já dei os contatos para ele, falei quem eu queria chamar, e aí, no final das contas, ele fala, vai ter não sei quem, não sei quem. Eu falo, gente, eu consegui, vou falar com não sei quem. Querido, obrigada, meu amor. Que bacana. Um Obrigada a você. Sim, Anotou ele o meu Instagram agora, aí? pode ficar tranquilo. Olha lá, eu tô falando que ele é bom, Tá esse bom. garoto não é mole, não. Fica com Deus. Beijo, Luísa. meu Obrigado. amor. Obrigado a todos lindo. vocês. Igual de beijo. Fala sério, se não é sensacional esse homem, gente. Eu sou apaixonada por ele. Peraí, cadê você, Nando? Venha. Diga se não é uma inspiração. Samir é inspiração. Cheguei! É demais, né? Esse homem é inspirador, não é? Que fantástico, ele é fantástico. E ele é um dos artistas que eu admiro porque ele estuda, ele pesquisa, ele vai atrás. Ele não simplesmente, eu vou fazer a peça do Édipo Rei. O que é Édipo Não é Rei? mais do mesmo. Não sei. Não é mais do mesmo. Texto. Vamos ver aí o texto. Não, antes mesmo dele receber o texto, ele vai lá, ele pesquisa, ele lê, ele vê quem é, o porquê que fez aquilo ali, quem é o filho da mãe. Cara, é impressionante. Sensacional. Mas em tudo que o Samir faz, tem sempre muita história por trás, sabe? E sabendo disso, eu falava, cara, as pessoas precisam conhecer, sabe? Porque é muita intensidade no personagem, é muita. Então, se você vai simplesmente dizer, vou ver a história de Édipo, e chegar lá e fala, caraca, sabe? Mesma coisa foi... até o próprio Édipo, né? Eu sei pouco sobre esse assunto. Eu confesso que eu não estudei tanto, nunca me aprofundei tanto, mas o pouco que eu sei que é uma coisa que abrange tanta coisa, que não é simplesmente o cara que casa com a mãe, que não é só isso. Tem muita você sabe que coisa em envolvida. psicanálise, eu estudei, eu sou psicomotricista e psicanalista, né, como formação. E a gente estuda Édipo profundamente, né, porque tem realmente, enfim, é uma patologia e no final das contas, olha que história que no final das contas ele foi buscar. E, enfim, não só isso, mas como o resto todo do Samir é muito intenso e muito profundo. Realmente é muito bom. Adorei o papo de vocês. E por mim, a live podia ter 3 horas. Eu também, mas quando ele vai lá no consultório, são 3 horas de consulta, amor, porque a gente não para de falar. Só queria falar uma coisa. Vocês falaram lá no começo sobre filmes, ele falou sobre contágio, não sei o quê. Você falou, não, que eu vou ver, ou ele disse que ia ver, não lembro quem disse que ia ver, Milagre da Sala 7. Eu vi, chorei 3 dias. Eu que não sou de chorar em filme, eu entrei aqui em prantos. Eu assisti com a minha mãe quase morreu. Não que quero filme ver. Lindo. Só que, lindo. gente, se vocês forem assistir, prepara o pulso, não cortem. Põe aí umas fitas grossas contra a faca, porque realmente é lindo, né? O Totone aí, ó. Salve, Totone! Porque o final do filme é lindo, mas, cara, é doído o tempo todo, né? E o trabalho dos atores também. Eles são um tipo de artistas, de atores também, tipo Samir, que eles simplesmente não vão lá e fazem. Eles entram no personagem, eles pesquisam por que daquilo, por que tem que fazer aquilo. Então tem que ter isso aí, né? Eu acho também. Agora eu tô aceitando dicas de filme de sessão da tarde. Isso sim. Quero rir muito, quero dar risada, água com açúcar, é isso que eu quero nessa quarentena. Esse negócio de chorar, não gosto não. Eu fico sofrendo, choro e acabo. Depois dessa, ontem eu fui assistir com a minha mãe um dos espetáculos do Cirque du Soleil, né? Que o Cirque du Soleil ele tá liberando vários espetáculos assim, devagarinho, um por semana. Ontem a gente assistiu eu não lembro o nome agora. Então, assim, é uma coisa mais leve, não precisa chorar. Não chora. Fica, caramba, meu Deus, é uma adrenalina diferente, né? Mas é isso, meu amor. Amanhã a gente tá aqui com Pedro Azevedo. Olha que delícia. E na segunda-feira, Alexandre Fonseca.
Ai, irmão querido. Deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente não descansa, não, tá? É de domingo a domingo. Nando se Graças ferrou a quando veio com o Deus. projeto. E aí é de domingo a domingo. A gente não descansa, não. Não tem, não tá faltando gente. Eu vou descansar quando eu morrer, gente. Não vou É morrer. isso. Deixa isso. pra descansar quando morrer. Segundo meu tio, que é espírita, ele fala que eu tô muito enganada quando eu falo isso. Que é pra descansar em vida. Eles depois da nossa vida estão trabalhando mais do que a gente aqui. A gente Vai saber, né? Vai saber. Então, beijo, meu amor. Fica com Deus. Se cuidem. Fica em casa, por favor, gente. É Não isso. sai. É isso, gente. cuida. Obrigada. Beijo, amor. Beijo, até amanhã, amanhã. gente.